Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre cheque e nota promissória. Eu recebo aqui no estúdio o doutor André Elias Atala, que é advogado na comarca de São João del Rei. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720, ou pelo celular, mandando mensagem de texto ou WhatsApp 9972-1640. Doutor André, no bloco anterior, nós mencionávamos, ou melhor, o senhor mencionava, esses requisitos essenciais para uma nota promissória. Eu até disse aqui da questão das pessoas comprarem na papelaria, né, a nota promissória. O senhor muito bem explicou que no caso do cheque isso não é possível porque ele tem que ser emitido pelo banco, só o banco que pode emitir. Sim. Agora, se eu estiver em casa, ou o telespectador que nos assiste, falar assim, o doutor André me ensinou a fazer uma nota promissória, falou que tem que ter isso, 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 isso. Colocar isso no papel, escrito à mão, vai ter validade? Tem validade, assim. A gente observando, como eu disse, os requisitos que constam na Lei Uniforme de Genebra, que foi uma convenção feita na época do Estado Novo ainda, foi Getúlio Vargas que trouxe essa convenção para o Brasil. Na verdade, ela foi ratificada ainda durante o Estado Novo. E ela prevê os requisitos que estão tanto na letra de câmbio quanto na nota promissória. E por que é permitido que a gente faça isso? Porque a nota promissória é uma promessa de pagamento. Ao contrário do cheque, o cheque é uma ordem de pagamento. Quando eu emito um cheque, eu não estou falando que eu vou pagar, apesar de eu me obrigar a pagar aquele cheque. Quando eu emito o cheque, eu estou dando uma ordem ao banco, do qual eu sou correntista, para que pague a pessoa indicada no título ou o portador legitimado. Então, se eu estou emitindo uma ordem para o banco pagar, é nada mais justo que o banco seja o titular do direito de emitir os documentos nos quais ele vai receber depois de volta essas ordens respectivas, né? Então, a pessoa que quiser fazer uma nota promissória, atendendo esses requisitos que eu disse, né, que resumidamente, a nota promissória tem que estar escrito, a pessoa, o nome do emitente, o valor, o local do pagamento, a data do pagamento, o local da emissão, a data da emissão, a assinatura do emitente, que é a pessoa que está prometendo, que vai pagar, e também tem que constar a pessoa que vai receber essa nota. Não é possível que seja sacada, que seja emitida uma nota promissória ao portador. A nota promissória, originariamente, ela é nominativa. Depois que a pessoa... Se eu emito, doutor Rafael, uma nota promissória em seu benefício, depois você pode endossar essa nota, fazer o que a gente chama de endosso em branco, somente assinando no verso do título o seu nome. A nota pode circular livremente ao portador, mas inicialmente tem que constar o nome de alguém que vai receber essa nota. Constando esses requisitos, a pessoa pode fazer uma nota promissória. Ela tem valor e pode ser cobrada. Agora, é interessante, doutor, se a gente for pegar a folha de cheque lá, para quem teve acesso a uma folha de cheque, né, vai ver, é igual o senhor falou, o cheque a gente até chama de uma ordem de pagamento à vista, né? Exatamente. Porque vem escrito lá assim, pague por este cheque a fulano de tal, quando ele for nominal, né, a quantia desse. Se for ler lá o seu talão, vai ter escrito isso. E pensando nessa questão, e eu acho que é uma prática também muito comum, as pessoas costumam, especificamente no caso do cheque, escrever lá no cheque assim, bom para dia tal, bom para daqui 30 dias. Essa cláusula, se a gente pode chamar assim, né, ou escrever isso no cheque, tem validade? A pessoa que recebe o cheque tem que esperar esses 30 dias para receber o valor que está ali? Essa disposição que consta no cheque, as pessoas colocam bom para, ela tem validade entre a pessoa que está emitindo o cheque e o beneficiário do cheque. Perante o banco, ela não tem validade. Por quê? Porque o cheque, realmente, como o senhor ressaltou, é uma ordem de pagamento à vista. Se eu tiver um cheque em mãos escrito bom para janeiro de 2016, se eu apresentar esse cheque a pagamento ao banco, o banco vai me pagar. Agora, como eu disse, já que essa cláusula tem validade entre o emitente do cheque e o portador legitimado, essa pessoa ela pode
ajuizar uma ação contra a minha pessoa, pedindo uma indenização por danos morais por eu ter apresentado o cheque antes da data que foi pactuada, antes da data que foi convencionada para a apresentação do cheque. Né? Então, resumidamente, é isso. O banco não vai observar essa cláusula. O banco, você vai apresentar o cheque, o banco vai pagar. Mas se eu apresentar antes dessa data que está escrito ali, eu posso enfrentar uma ação judicial, né? Em que a pessoa vai me cobrar, inclusive, indenização por danos morais. O que já é reconhecidamente válido. Válido mesmo, porque esse bom para, apesar de, vamos dizer assim, tecnicamente não existir uma previsão legal para isso, né? Mas você já está avisando a pessoa, olha, se você apresentar esse cheque no banco antes de 30 dias, não vai ter saldo, não adianta. Então, por isso que, enfim, tem essa validade. Doutor André, nós recebemos uma outra participação aqui, é do Antônio Moreira, lá do centro. Obrigado, Antônio, pela sua participação. Ele diz o seguinte: ele emprestou um dinheiro e recebeu, como acredito eu, garantia desse empréstimo, um cheque num valor, e esse cheque está sem fundos. Tem 2 anos que ele está tentando, apresenta esse cheque, não consegue receber, apresenta o cheque, não consegue receber. Há luz no fim do túnel para o senhor Antônio? Ele pode vir a receber esse cheque? Sim, há luz no fim do túnel, porque esse cheque, na verdade, ele expressa essa dívida que a pessoa que tomou o empréstimo com o senhor tem contigo. Então, o valor que está expresso no cheque, ele pode ser cobrado independentemente de se discutir a causa dele, exatamente, o empréstimo dele, não é? E dentro do prazo de prescrição do cheque. Né? A gente fala que o cheque tem que ser, então qualquer título de crédito, né, a gente tem que apresentar esse cheque para ser cobrado judicialmente o quanto antes. Você pode cobrar o valor que está escrito no cheque em 5 anos. Só que dentro desses 5 anos existe uma série de ações que a lei coloca à disposição das pessoas, que algumas delas têm prazos maiores e outras menores. Então, por exemplo, para o senhor apresentar o cheque na justiça e já pedir a execução do cheque, ou seja, já pedir para que o juiz expeça uma ordem de pagamento, exatamente, para que a pessoa pague em 3 dias, ou indique bens a penhora em 3 dias. Isso aí é só dentro do prazo de prescrição do cheque. Depois o senhor ainda vai ter outras ações judiciais à sua disposição, mas são ações em que a outra parte, que seria a pessoa que tomou o empréstimo com o senhor, tem uma oportunidade de defesa maior, tem a oportunidade de produzir provas. Às vezes o senhor até vai acabar tendo que produzir algumas provas, coisa que numa ação executiva, por exemplo, essa que eu mencionei anteriormente, o senhor não tem que produzir prova nenhuma, é só apresentar o título. Então, eu aconselho o senhor a ver isso o quanto antes. Né? Ok. Bom, nós vamos para mais um breve intervalo. E se você tem dúvidas sobre esse tema, cheque ou nota promissória, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.